Agora uma Mishnah muito bonita, muito forte, para a gente se inspirar para esse dia bonito que está começando. Ruaya Omer, a gente continua falando tudo no nome de quem? Rabban Gamliel, que há duas Mishnayot atrás a gente mencionou ele, né? Então, depois na Mishnah anterior, na terceira Mishnah, a gente não falou quem, a gente só falou Avu Zehirin, sejam cuidadosos. Também estamos falando isso no nome de quem? De quem já estava dando as instruções, que era Rabban Gamliel. E agora, a próxima Mishnah vem e fala Ruaya Omer, ele costumava dizer, ele quem? Rabban Gamliel, tudo na mesma sequência. Ruaya Omer, aser etzono retzoncha, kdei sheyaser etzoncha kirtzono, batel retzoncha, מפני רצונו, כדי שיבטל רצון אחרים, מפני רצונך. Vamos refletir sobre o que a gente acabou de ler. Aser retzono kirtzoncha. Faça a vontade dele, do patrão, kirtzoncha, como a tua. O que quer dizer isso? Hoje eu acordei com uma vontade enorme de ir passear no Parque do Ibirapuera. Tá bom, mas a vontade dele é que eu acorde, que eu faça o meu asseio de manhã, Netilat Yadayim, lavar o rosto, Birkot HaShachar, que eu reze Shacharit, coloque Tefilin, que eu me alimente bem. E aí depois, beleza, tem que estudar Torá, praticar mitzvot, mas existem vontades, né, para não dizer mitzvot, no caso aqui da nossa análise dá na mesma. Existem vontades divinas, mitzvot, que têm um tempo fixo para serem praticadas, que nem a tefilá, que nem o asseio matinal, as bênçãos matinais. E outras mitzvot que a gente tem que fazer, entre aspas, o tempo todo. Ou que a gente tem o dia todo para praticar, não necessariamente um tempo estabelecido. Então, acordei com uma vontade enorme de passear no Ibirapuera. Mas peraí, aser etzono kirtzoncha, faça a vontade dele como a tua. Então, primeiro, vou fazer a vontade dele. Vou cuidar de mim, vou rezar, vou comer uma coisa saudável, e aí vou fazer meu passeio. Com a mesma empolgação, eu faço tudo isso. Um bom exemplo para a gente acrescentar aqui na nossa reflexão é Avraham Avinu também. Deus manda ele, né, acordar no dia seguinte de manhã, ele pegar o burro, preparar tudo para fazer o sacrifício de Yitzhak. Ele ainda não sabia exatamente o que, mas ele sabia que aquilo era estranho. No começo da relação dele com Deus, vamos dizer assim, e ele madruga, ele prepara tudo com cuidado. Você faz a vontade de Deus como se fosse a tua. E a tua vontade você vai fazer como? Se você tiver agora uma viagem para Miami, 3 da manhã, eu tenho usado esse exemplo. Você não vai deixar tudo prontinho, arrumadinho, impecável e acordar e não sei o que, e não dormir. Toda a preparação. Porque é uma coisa que a gente sempre tem vontade. As coisas que são a vontade dele, porque são pelo nosso bem. Isso sem pensar nesse detalhe. Faça a vontade dele como a tua. Desse mesmo peso. Isso ele está dizendo aqui para nós nos condicionarmos, para nós nos moldarmos nisso. Para quê? Para que você faça. Porque a gente falou que a relação com Deus se dá midá keneged midá, tributo dele conforme o nosso. Da maneira como a gente serve a Deus, da maneira como a gente se comporta, essa é a maneira que ele nos retribui e que ele se, entre aspas, comporta em relação a nós. Então, aser etzono kirtzoncha, faz a vontade dele como se fosse a tua, para que ele faça a tua vontade como se fosse a dele. A gente tem uma relação de proporcionalidade, de correspondência com o Criador. Ele está esperando que a gente faça as coisas direito. Vou dar um ótimo exemplo aqui, espero eu. Meu filho está na fase de aprender da educação, de questionar muito e tal. E aí, quando ele não obedece o papai e a mamãe, o que eu falo para ele? Você não obedece a gente, você vai ficar de castigo. Você não obedece a gente, você não vai ganhar nada das coisas que você está pedindo. Né? Ele sempre quer ver um videozinho, ele sempre quer jogar um joguinho no celular, beleza, tudo normal. Mas para poder jogar, para poder ver o vídeo, você precisa merecer. E ele ainda não consegue entender isso. Eu falo para ele, olha, você tem que obedecer à vontade do papai e da mamãe para que o papai e a mamãe, então, fiquem felizes com a sua atitude e assim queiram te retribuir, te deixando fazer aquilo que você tem vontade. E acho que esse é o melhor exemplo que a gente pode colocar. Fazer da vontade do nosso pai
a nossa vontade. Por quê? Porque a vontade dele é para o nosso bem, para que ele faça da nossa vontade a vontade dele, que ele atenda os nossos pedidos da mesma maneira. Batel retzoncha mipenei retzono, kdei sheivatel retzon acherim mipenei retzonecha. Vejam que frase forte. Suprime, anula tua vontade ante a vontade do Criador, para que ele suprima a vontade dos outros ante a tua. O que significa isso? Se eu coloco a vontade de Deus em relação a mim como prioridade, como a primeira coisa a ser feita, a ser atendida, da mesma maneira, ele coloca a minha vontade prioridade, a primeira coisa a ser atendida. Isso que ele fala a vontade dos outros ante a tua é uma figura de linguagem para te dar a entender que até mesmo nesse ponto, se a gente priorizar a vontade dele, e a vontade dele não começa com a simbologia judaica, a vontade dele começa com derech eretz. Começa com sermos pessoas boas, pessoas morais, pessoas de bom senso. E aí então seguir as simbologias, os ensinamentos e tudo. Como as vovós ashkenaziot falam e falavam, primeiro você tem que ser mente, primeiro você tem que ser uma pessoa de caráter. Porque se você não for uma pessoa de caráter, você não vai ser nem um bom profissional, nem um bom religioso, nem um bom marido, mulher, esposa, nem nada de bom. Se você não tiver caráter, você não vai ser nada de bom. No máximo um bom bandido, um bom político, deixa pra lá. Mas você primeiro precisa começar trabalhando a sua essência. E isso não deve servir de desculpa para a gente empurrar os conhecimentos e os rituais da nossa tradição. Mas a primeira coisa é trabalhar a essência. Isso também vem pelo estudo, mas não apenas. Muito também pela reflexão e pela meditação. Vamos ver um pouquinho aqui do Havruta da Rede. Muitas vezes nos dirigimos a Deus como filhos que clamam ao seu Pai. Essa conotação fraternal é geralmente aplicada quando referimos-nos ao amor de Deus por todas as obras de sua criação, tal qual de um pai em relação aos seus filhos. Na mesma ótica, o desejo do Criador para com tudo que com sua bondade criou se manifesta por meio de uma expectativa colocada por ele sobre o desenvolvimento do potencial positivo contido nos atributos que consolidam a harmonia mundana. Ele espera de nós aquilo que ele sabe que somos capazes de praticar, de realizar. A prosperidade, o respeito mútuo, o amor gratuito e espontâneo, que aprimoram a espiritualidade de tudo que é material através do senso de unicidade que vincula tudo a Deus. Deu para entender um pouquinho isso? A gente fala Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ouve Israel, nosso Deus é um. O nosso Deus, ele criou a tudo que existe. E como tudo que existe, de acordo com os nossos sábios, tem uma correspondência espiritual, essa correspondência espiritual, de alguma maneira, também representa o elo que existe entre toda a criação. E por isso a necessidade de um equilíbrio e da preservação do todo, até mesmo de algo que parece menos importante, certo? Eu não posso pegar e quebrar um copo na parede, quebrar um prato no chão porque eu tô com raiva. Não é assim que as coisas funcionam. Quantas pessoas não têm um prato, não têm um copo? Ele foi criado, ele foi construído para quê? Para ser destruído? Não! Foi construído para servir, para ser um utensílio, algo útil. Cada detalhe. Assim a gente torna a nossa percepção muito maior, nossa consciência no ato, nossa sensibilidade. Não posso sair chutando a parede ou batendo, imagina, nos carros. Ao incorporar a vontade divina como um rumo para a vida, entendendo que essa vontade de Deus é a educação que a gente dá para os nossos filhos, é o que a gente espera de melhor, ele espera melhor de nós. Com a diferença que a gente não sabe o que nossos filhos pensam. A gente consegue supor, imaginar, quando eles são crianças, a gente consegue extrair, mas ele sabe o que a gente pensa. Ele sabe cada pensamento que a gente tem. Quando a gente acrescenta a vontade divina como um rumo para a vida, a gente acrescenta um significado maior a ela, que atende ao propósito da criação. Para isso fomos criados. Por isso
Também acreditamos que da mesma forma nossos desejos também são incorporados por Deus na mesma proporção, assim como a resposta aos nossos questionamentos ou aflições. Por isso a gente acredita também que da mesma maneira nossos desejos são incorporados por Deus nessa mesma proporção, como uma resposta aos nossos questionamentos ou aflições, e como um resultado, ou como uma contraprestação, por assim dizer, proporcional que ele dá à prioridade que nós lhe damos, como referência que ele é para nós. Nós temos que ter Deus como referência e prioridade. Ele não precisa. E a partir do momento que a gente coloca ele como prioridade, ele nos retribui isso. Ou seja, isso é mais uma demonstração clara da grande virtude da benevolência divina. De novo, nós precisamos seguir a Deus. Deus é a referência para nós. Quando a gente coloca a sua vontade como prioridade para nós, ele, na sua bondade enorme, retribui, coloca a gente em primeiro da fila. Ele não precisaria disso, mas na sua enorme bondade, e também alinhado ao que a Kabbalah diz, que o mundo foi criado por amor, para praticar esse amor, para dar essa demonstração de amor, ele realmente nos... Vejam que bonito esse raciocínio, realmente muito inspirador. E por isso que o estudo termina dizendo que ele suprimirá os desejos dos outros frente à sua vontade, pois a influência dessa postura reflete o anseio divino e ao demonstrar o nosso comprometimento com o Criador, né, como eu falei, colocando o nosso comprometimento, colocando ele à frente de tudo, à frente de nossas vontades, a gente não está falando necessidades, a gente está falando vontades, aí também podemos aguardar que ele o faça, né, da mesma maneira diante de nossas necessidades. Profundo. Tá bom? Vamos seguir. Hillel Omer, Al tifrosh minatzibur. Hillel diz, não se afasta, não se aparta da comunidade ou da congregação. Ve'al ta'amin be'atzmecha ad yom motcha. E nem confia em si mesmo até o dia da tua morte. Nós já vamos ver o que isso representa. Ve'al tadun et chavercha ad shetagia limkomo. E não julgues o teu semelhante até chegares ao seu lugar. Ve'al tomar davar she'i efshar lishmoa besofo lehishamea. Não diga coisas esperando que não sejam ouvidas, pois no final acabarão por serem ouvidas. Ve'al tomar epane eshne shema lotipane. E não digas, estudarei quando tiver tempo, pois talvez nunca tenhas tempo. Que coisa interessante. Certo? Não se afastar da comunidade. Estamos agora falando no nome de Hillel. Hillel é aquele que é mais caloroso, que entende a importância de nos envolvermos, e não tanto do rigor no mandamento em si, mas o calor humano. Não se afaste da comunidade, nem confies em ti até o dia da tua morte. Não julgues o teu próximo enquanto não te encontrares na situação dele. Não diga coisas esperando que não sejam ouvidas, pois no fim acabarão por ser ouvidas. Não digas, estudarei quando tiver tempo, pois talvez jamais tenha tempo. Leitura do Havruta da Rede. As palavras do sábio Hillel nessa Mishnah apresentam preciosos ensinamentos. O primeiro deles, mais uma vez em tom de conselho, instiga um questionamento. Por que alguém teria vontade de se afastar da comunidade? Ou melhor, de se afastar de sua comunidade. Será que essa é uma coisa que a gente faz por vontade? O que leva alguém a se afastar da sua comunidade para chegar aqui o queridíssimo sábio Hillel e nos dizer, não se afaste da sua comunidade? Certo? Isso a gente está falando entre nós aqui que estamos estudando hoje, ao invés de estar, sei lá, fazendo qualquer outra coisa que não seja necessariamente judaica. Por sentir-se diferente a ela ou estranho ante alguns valores que regem a conduta da comunidade, que acaba por representar para si próprio uma má influência no que diz respeito à fé e temor a Deus. O que leva uma pessoa a se afastar da comunidade? Tirando questões de assimilação, o que leva pessoas que são ativas, que frequentam a sinagoga habitualmente a se afastarem, muitas vezes são diferenças percebidas, coisas que lhes desagradam e que lhes dão uma sensação de serem incompatíveis
ou não condizentes com a fé e o temor a Deus. Certo? Isso é importante. Eu mesmo no Chile já recebi algumas críticas de frequentadores, muito pertinentes na sua maioria, sobre posturas de pessoas na sinagoga e se eu não deveria chamar a atenção. E eu acho isso tudo muito importante. Mostra o cuidado que a gente tem, o envolvimento que a gente tem. A gente não quer deixar que aquilo venha a ser inadequado para a nossa frequência, para o nosso crescimento, para a educação das nossas crianças. Eu bato muito nessa tecla lá na sinagoga e reclamo muito disso também. Com certeza, alguns de vocês aí lembram bem. Mas isso seria motivo suficiente para se apartar da comunidade, para se afastar da comunidade? A resposta que vem no pensamento é que não devemos nos isolar, especialmente daqueles com os quais compartilhamos nossa vivência, nossa cultura e interesses coletivos comuns. Ainda assim, mesmo que pareça o certo a fazer, não o é. Se a gente pensa em se afastar, o melhor que a gente pode fazer é se aproximar mais ainda, é vestir mais ainda a camisa e tentar encontrar qual é aquela razão e investir nessa razão para que ela não seja mais uma razão que nos gere esse incômodo e esse afastamento. Óbvio, às vezes pode ser uma coisa muito pessoal e aí eu vou ter que discordar também, mas a gente está falando com muito bom senso. Primeiro porque a gente não é criança que qualquer coisa que me desagrada então não brinco, então não jogo. Não é assim. A gente tem uma comunidade, a gente tem uma família, a gente tem uma casa de oração, né, uma casa divina e uma responsabilidade enorme no que tange isso. Várias pessoas no Chile, nos últimos 6 meses, pelo menos, desde que a gente começou a enfrentar dificuldades maiores em âmbito financeiro e tal, arregaçaram as mangas e se envolveram e deram um exemplo maravilhoso para toda a nossa congregação. Primeiro porque a sinagoga nunca ficou tão limpa e tão bem cuidada, né, durante o período em que a gente pagava alguém para fazer isso. E não é pela pessoa que fazia ou não fazia, e sim porque agora é feito por amor. Agora é feito pelas pessoas limpando a sua própria casa, a sua própria sinagoga, para que o seu Shabat e o Shabat de toda a sua família, que a congregação representa, que a Kehillah representa, seja o mais lindo, o mais agradável, o mais especial possível. Existe uma relação profunda, tal qual a familiar, como eu estava dizendo agora no meu comentário sobre o comentário, que não pode ser interrompida com a comunidade. Ela é parte da história de cada pessoa. Cada pessoa tem a sua história. Com uma sinagoga, com uma congregação, com 2, com 3, com 10, com 15, com 1000. Eu trabalho com sinagogas desde os 14 anos. Quando eu comecei a fazer leitura da Torá na sinagoga que eu fiz Bar Mitzvah, ali perto de nós, na Rua Prates, e depois na Rua Newton Prado, onde hoje é o Temiado. E de lá para cá eu passei por muitas sinagogas, graças a Deus, sempre tentando dar o meu melhor e deixando muitas amizades ali. E é exatamente essa ideia. Em cada lugar eu tive uma história, em cada lugar eu tenho uma lembrança, eu tenho um aprendizado especial. Agora, para a maioria das pessoas, entre aspas, normais, que não estão atuando como eu, tentando ajudar as sinagogas que precisam, a nossa história com a sinagoga é muito maior, muito mais intensa. E eu posso dizer que eu mesmo tive isso, quando comecei a fazer tchuvá lá com os meus 12 anos de idade, talvez, que eu rezava na sinagoga do Bnei Akiva. O Bnei Akiva é um movimento juvenil, que é para as crianças, atividades educativas e tal, nos Shabbatot, nos sábados à tarde. Só que, como é um movimento juvenil religioso, normalmente nas sedes também existe sempre uma sinagoguinha. E nessa sinagoguinha eu comecei a ter prazer de rezar com, sei lá, até menos que 12 anos, eu diria até uns 10 anos de idade. Eu ia sozinho, meu avô ia para a sinagoga que ele estava acostumado e eu, ao invés de acompanhar ele, acabava indo para minha sinagoga, porque era uma sinagoga mais jovem, apesar de eu ser uma criança, literalmente, e o pessoal que rezava lá ter entre 20 e 40 anos, na sua maioria, era uma reza muito alegre, muito agradável, e é a base da minha forma de rezar, inclusive de vibrar para aqueles que conhecem e eventualmente que gostem. Então, assim, a minha trajetória, talvez a primeira sinagoga que começou a me moldar como um judeu ativo, um judeu conectado, um judeu que medita, né, nas nossas rezas,
foi essa sinagoga da minha infância, e depois eu vim a passar por tantas outras, mas cada pessoa, ela tem a sua história com a sinagoga. E é isso, a importância que a gente tem que enxergar nessa história. Não é para poucos isso, é para todos nós, nossas congregações, nossas sinagogas, nosso povo. Não que eu tenha que defender a minha sinagoga ao ponto de ficar chateado se alguém parar de vir nela e rezar na outra. Ficar chateado porque eu vou ficar com saudade ou porque eu falhei com aquela pessoa. Mas eu fico feliz que não é um judeu que vai se afastar. Todas as sinagogas são terminais onde a gente pode fazer a nossa baldeação, onde a gente pode fazer a nossa conexão, certo? Usando a linguagem aqui de transporte público. Poxa, todas as sinagogas todas elas valem. Ainda que em algumas delas, infelizmente, nós não sejamos tão bem-vindos, ou a nossa presença em si não tenha valor para as congregações, lamentavelmente. Todos temos que trabalhar melhor, e esse pessoal tem que trabalhar essa melhora também. Eu não estou falando nem de convertidos, que também é uma obviedade, mas é um tabu maior ainda que seja uma obviedade. Estou falando inclusive de judeus de berço, ou de um nível de observância inferior, ou às vezes de uma linha ideológica judaica diferente, que em lugares mais radicais são literalmente ignorados. Você pode ter 9 mais essa pessoa, judia de berço, fala hebraico, inglês, yiddish, árabe, alemão, tudo, e ainda assim não vai ser contada no minyan. Continuamos aqui ainda no Havruta da Rede. Então, eu disse, né, existe uma relação profunda, tal qual a familiar, que não pode ser interrompida com a comunidade. Ela é parte da história de cada pessoa e também, por isso, reflete uma responsabilidade individual para com a mesma. Cada pessoa que faz parte de uma comunidade, ela tem uma obrigação na contraprestação de cuidar dessa comunidade para que outros também venham a ser acolhidos e possam vir a escrever a sua história. Ou seja, existe também uma obrigação nossa para com a nossa casa, para com a nossa comunidade. Não deve voltar-se contra ou desistir da comunidade, mas buscar em nome da sua fé, seja na bondade divina ou até mesmo na importância da nossa história e identidade, reunir forças para contribuir de forma construtiva no objetivo de proporcionar o bem à coletividade. Isso não é um objetivo politiqueiro, como eles fazem parecer muitas vezes. Na época da eleição, eles acham que a gente é trouxa. Eles vêm na sinagoga e falam algumas 3 palavras bonitas e tal, para, né, fingir que estão comprando, quer dizer, para fingir que não estão comprando o nosso voto. A gente está lá sempre. A mesma coisa a relação, e eu não estou querendo desmerecer, mas de quem vem uma vez por ano, ou 3, 4 vezes por ano na sinagoga na hora do Iskor, e desrespeita quem está lá todo dia. Quem está lá em todas as atividades. Quem dá mais importância para a reza. Poxa, a gente chega num lugar, a gente tem que respeitar quem usufrui desse lugar, mesmo que é a nossa casa. Certo? Fica a dica sobre isso também. A gente está aí pelo bem da coletividade. O papai, a mamãe, a vovó, quem tiver no céu que a gente está indo homenagear no nosso Iskor, vai sentir vergonha se a gente chegar lá e atrapalhar a reza, falar alto e desconcentrar os outros. A gente tem que chegar lá quietinho, concentrado. O segundo ensinamento está relacionado à humildade. O excesso de autoconfiança, né? Que a gente falou, não confie em si mesmo até o dia da sua morte. O que quer dizer isso? Seja humilde. Não seja confiante demais. Para quem tiver tempo e quiser pesquisar uma coisa boba, pesquisa quais são as últimas frases que as pessoas falaram antes de morrer. Muitas delas são, não, eu tenho certeza que eu vou conseguir, eu confio que eu vou... Não, não é assim, queridão. Bom senso, segurança, responsabilidade, não confia demais em si mesmo. Demais, não confia demais. O excesso de autoconfiança, como qualquer excesso, é maléfico e pode fazer com que a pessoa ache que é o centro do mundo, quando na verdade desconhece o que lhe está reservado para a vida. A gente não sabe o que vai ser o dia de hoje, não é nem o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai ser o dia de hoje. Como que eu posso confiar demais em mim? A gente sabe o dia que nasceu, mas sabe o dia que vai embora? Claro que não. A humildade proporciona uma visão de igualdade entre todos os seres, aceitando apenas Deus como superior, pois Ele conhece todo o nosso destino, mesmo nos dando a liberdade de escolher os caminhos que almejamos seguir, que às vezes são caminhos diferentes da sua vontade. E como conclui o estudo no final, por não sabermos o que irá acontecer daqui a 1 minuto, como eu dizia agora, é necessário valorizar cada momento, cada oportunidade da vida para fazer o bem e ajudar as pessoas sempre de forma construtiva e buscando espelhar-se na bondade de Deus.
Esse estudo, então, ele é muito profundo, porque ele nos conduz exatamente para isso, para entender que a nossa relação com o Eterno, com o Criador, ela será cada vez melhor na medida que a nossa confiança seja maior nele do que em nós mesmos. Que a prioridade seja maior para a sua vontade do que para a nossa. Que a gente sempre entenda que ele tem uma visão completa das coisas. E só faltou mencionar aqui também de não julgar a pessoa até chegar ao seu lugar. A gente não deve julgar a ninguém. Agora, se a gente por acaso tiver de alguma maneira que julgar, que a gente julgue da mesma posição, do mesmo lugar. Porque senão, com certeza, ou muito provavelmente, acabaremos sendo injustos. Tem que mencionar também o finalzinho da Mishnah que fala: vou estudar quando eu tiver tempo. Eu explico isso aí quando eu tiver tempo. Não é exatamente assim que as coisas funcionam. A gente não sabe como funciona o tempo. Mais um reforço nessa ideia de que dependemos da humildade para viver melhor. Porque se não formos humildes, vamos esperar que a vida nos dê tudo o que quisermos, quando quisermos. E não é assim que as coisas funcionam. A gente não sabe nem quando o nosso descanso virá. E se a gente se acostumar com essa ideia, a gente consegue muito mais, de forma muito mais prática, colocar na nossa realidade aquela máxima de viver cada dia da nossa vida o melhor possível, como se fosse o último, uma vez que a gente não sabe quando será de fato esse último. E se a gente vive cada dia como se fosse o último, a gente vive cada dia como se fosse o melhor. Se a gente vive o melhor, a gente não teme a morte. A única maneira de não temer a morte é viver o nosso melhor, é fazer o nosso melhor, não ficar protelando, não ficar empurrando com a barriga. Não, amanhã eu farei. Você não sabe se amanhã você vai estar de pé. Deus permita que todos estejamos cheios de saúde e vigor e tudo, mas a gente não sabe. Há 3 meses atrás, só a China sabia. Ninguém sabia que tinha uma pandemia vindo para o mundo. Ninguém sabia, ninguém podia imaginar que a gente ia ficar, imaginar talvez, mas que a gente ia ficar confinado tanto tempo. Então a gente não sabe nada. Vivamos o melhor hoje. Não vamos nos prender às pequenas coisas que nos aprisionam. É mais ou menos aquilo que a gente falou com relação a Midah, Keneged Midah, que Deus interage conosco atributo pelo atributo. A forma como nós agimos em relação a ele e em relação ao semelhante, porque em relação a ele é em relação a toda a existência e toda a criação, a nossa própria vida. Se eu fico todo dia choramingando, reclamando, me lamentando da vida o tempo todo, como que eu posso dizer que eu sou grato? Que eu estou servindo ele de uma maneira positiva para que ele me sirva de uma maneira positiva. Se eu fico só choramingando pela metade vazia do copo, ele vai olhar para mim e vai lamentar pela metade vazia do meu caráter. Se eu choro pela metade vazia do copo, esquecendo e desprezando que a metade cheia do copo, que serve para matar a sede, para resolver os problemas, ele vai olhar para mim e vai falar: coitado desse cara. Ele vai olhar para mim e vai lamentar pela metade vazia do meu caráter, da minha consciência, do meu intelecto, da sabedoria, do desprezo à Torá. Poxa, estuda e você vai se libertar disso tudo. Hoje nosso estudo vai ser dedicado Leilui Nishmat para elevação espiritual Chaya Rivka Bat Shimon Vepesi. Pedimos também para a Refuah Shlema de David ben Malka Chaya e de Ezra ben Sarah.